Capítulo 2 A traição e a punição. Aos 16 anos, a tensão na aldeia atingiu seu ponto de ebulição, fervendo como um caldeirão de rancor, cansados do medo constante e da sombra fria que Freya projetava sobre suas vidas. Os anciões e os mais influentes aldeões bolaram um plano sinistro para eliminá-la. Eles usariam o jovem mais atraente da aldeia, um rapaz de beleza cativante e voz melódica, chamado Elian. Sua tarefa era seduzir Freya, ganhar sua confiança com falsas promessas de companheirismo e eventualmente forçá-la a usar uma venda nos olhos, um símbolo irônico de sua cegueira perante a um mal que se aproximava. A ideia era que, uma vez que seus olhos estivessem vendados e sua guarda baixa pela proximidade com Elian, a noite forneceria a oportunidade perfeita. Sob o manto da escuridão e sem o perigo de ter suas almas tomadas, eles invadiram sua casa e a esfaquearam enquanto dormia, indefesa. Elian, embora relutante no início, com um fio de culpa retorcendo seu estômago, foi coagido pela pressão implacável da comunidade e pela promessa tentadora de uma vida livre de medo que assombrava a todos. Ele se aproximou de Freya com uma fachada de inocência, com paixão e uma doçura que ela nunca havia experimentado. Para surpresa de todos, inclusive a si mesmo, Freya, sedenta por qualquer tipo de conexão humana, por menor que fosse, lentamente cedeu à sua aproximação. Ela, que nunca havia sentido o calor de um toque amigável, uma palavra gentil, começou a ver em Elian uma fagulha de esperança. Uma promessa de que talvez não estivesse sozinha. A venda nos olhos a princípio, uma sugestão casual dele para um jogo ou para confiar nele plenamente, tornou-se um símbolo de sua vulnerabilidade recém-descoberta, um ato de fé inocente em um mundo cruel. Naquela noite fatídica, enquanto Freya dormia profundamente ao lado de Elian, embalada por uma sensação de segurança e pela estranha mas bem-vinda proximidade, os aldeões invadiram a casa. O ar frio da noite cortou o silêncio, e seus rostos, iluminados apenas pela luz trêmula das tochas, estavam desfigurados pelo ódio e pela determinação. Sem um pingo de remorso, brandiram suas lâminas enferrujadas e esfaquearam seu peito milhares de vezes. Cada golpe era um eco de seu ódio acumulado, um grito silencioso de vingança e medo. Freya acordou com uma dor excruciante, dilacerante. Um grito silencioso preso em sua garganta enquanto seu corpo se contorcia em agonia. O sangue jorrando de suas feridas como nascentes rubras. No seu último suspiro, com os olhos vidrados de dor, mas ainda repletos de uma luz fria e julgadora que atravessavam a venda, ela sussurrou uma única palavra, quase inaudível, mas carregada de poder e desespero, e uma verdade divina. Julgue-os. No exato momento em que a vida deixou o corpo de Freya, seu sussurro não se desvaneceu no ar como um último alento. Ele reverberou, uma onda de energia que envolveu cada aldeão, cada agressor, congelando-os no lugar. Num piscar de olhos, o céu noturno acima de Eldora se abriu, rasgando-se em um portal etéreo, e uma figura gigantesca e etérea emergiu das nuvens de tempestade. Sua forma era de uma mulher imponente, vestida em robes celestiais, com a venda escura sobre os olhos e a balança que Temis carregava em todas as representações. Agora visível para todos. Os aldeões, tomados por uma euforia macabra e cegos pela crença de que sua ação havia sido recompensada, irromperam em vivas e gritos de alegria, certos de que a deusa havia vindo para abençoá-los. Mas eles estavam terrivelmente enganados. A voz de Temis ressoou pelos céus, um sussurro profundo e trovejante que parecia vir de todos os cantos e de nenhum ao mesmo tempo. Um decreto divino. Que assim seja, meus olhos. E com essa frase final, cada alma impura dos aldeões foi sugada, com uma força avassaladora,
uma corrente invisível que as arrastou direto para a venda nos olhos, onde desapareceram em um flash de luz sombria. O ar se tornou rarefeito, pesado, e os corpos dos aldeões caíram sem vida no chão. Meras cascas vazias, os olhos abertos e vazios. Após absorver suas almas corrompidas, Têmis virou-se lentamente na direção da pequena e agora ensanguentada casa, onde o corpo de Freia jazia. Uma única lágrima, tão densa quanto o mercúrio e tão pura quanto o cristal, escorreu de sua venda, brilhando na escuridão, antes de se dissipar no ar como uma névoa. Então, a deusa se desvaneceu tão rapidamente quanto aparecerá, deixando para trás apenas o silêncio da morte e o cheiro doce e metálico de sangue. A aldeia de Eldora, agora completamente vazia de vida humana, foi amaldiçoada. Nenhuma planta jamais voltou a crescer em seu solo estéril, e nem mesmo um único inseto ou pássaro se atrevia a pousar ali. Era um monumento sombrio à impunidade e à justiça divina. Mas o espírito de Freia, os olhos de vidro, que outrora habitavam em seu corpo, ainda vagavam por aquelas ruínas silenciosas. Ela esperava por qualquer impuro que por desventura se atrevesse a pisar em seu território amaldiçoado, para ser julgado e ter sua alma devorada, adicionada à sua sede insaciável. A única coisa que restará em seu espírito era uma sede de sangue incontrolável por impuros, uma fome que crescia cada dia, sem trégua. O único jeito de ser saciada, de encontrar um momento de paz, era ver que a humanidade ainda tinha salvação. Um impuro aceitar de bom grado o julgamento, e com isso a alma impura sendo convertida a pura novamente.